E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, o tema é altimetria de um pedal. Opa, já tem vídeo sobre esse mesmo tema no canal, mas eu estou entendendo que o vídeo que eu gravei sobre a altimetria de um pedal não ficou muito claro, deixou um pouco confuso para as pessoas entenderem um pouco mais sobre esse assunto. Então eu vou fazer esse vídeo, vou dar mais foco para responder. Se você tem curiosidade em saber como é que uma subida é categorizada, também tem um vídeo em que eu trato desse assunto. E vamos que vamos, moçada, que tem assunto. Bom, para começar a falar sobre altimetria, vamos dar uma olhada do que significa altimetria no dicionário. Altimetria, de uma forma geral, é a prática de medir as elevações verticalmente. E o que significa isso? A cada subida você mede quantos metros você subiu da base até o topo. E a altimetria de um pedal é a soma de todas as subidas. Então, se na primeira subida você subiu 20 metros, na segunda subida 30 metros e na terceira 50 metros, a altimetria do seu pedal foi de 100 metros. A altimetria não contempla retas, não é contabilizada e nem descidas. A altimetria, literalmente, você pode entender como o grau de dificuldade para você conseguir superar os desafios de algumas subidas. Então, moçada, o pedal pode ter 100 km com uma altimetria de 50 metros. Pode ter 100 km com uma altimetria de 1000 metros. Pode ter 100 km com uma altimetria de 3000 metros. Tudo vai depender de como é que você vai pegando as subidas ao longo do caminho. Qual o grau dela de esforço em termos de metros medidos verticalmente. Bom, vamos dar uma olhada agora, vamos tentar melhorar um pouco o entendimento de como é que você calcula a altimetria de uma subida. Bom, aí vocês estão vendo o gráfico do Pico do Jaraguá. Essa subida do pico, ela tem 4,5 km, ela tem uma média de 7% de inclinação. Dando uma paradinha rápida aqui antes de falar do gráfico, a inclinação, como é que ela é medida? Você pega quantos metros você subiu verticalmente e divide pela quantidade de metros do percurso que você fez. Então, se você dividir, nesse caso, voltando ao gráfico, 304 metros que você vai subir, saindo do início, que está na faixa de 700 metros, chegando a 1025 metros, que é o topo, você tem aproximadamente 304 metros de subida. Se você dividir 304 metros por 4,5 quilômetros em metros, você tem uma média de inclinação de 7%. Então vamos dar uma olhada aí no gráfico. Ó. Notem que a média é de 7%, mas tem hora que está em 5%, tem hora que está em 7%, tem hora que está a mais de 8%, chegando até a 9%. Mas nós estamos falando, moçada, de uma subida de 4 km, então toda subida ela é desgastante, mas a forma de você medir para o Pico de Jaraguá é a mesma forma que, dá uma olhada nesse gráfico aí, que você mede para a Serra do Rio do Rastro. A Serra do Rio do Rastro começa na faixa de 400 metros e vai até 1386 metros, então é uma subida vertical de 389 metros. Esse tipo de subida é bem pesado. Essa subida, quando você divide os 989 metros pelos 15 km de subida, você tem uma inclinação média de 6%. Mas deem uma olhada que tem hora que a inclinação está abaixo desses 6% e tem hora que ela está acima e às vezes muito acima dos 11%. Mas é importante dizer, pessoal, que ao longo do trajeto você vai somando todas essas subidas e você vai ter a altimetria do pedal. No caso do Rio do Rastro é um caso bem particular, porque é uma subida muito dura. Nós estamos falando aí de 15 km você pedalando para subir. E se você bobear, parar de pedalar, a bike volta para trás. Você não tem descanso. Então existem desafios que são únicos no Brasil, existem desafios que são únicos no mundo. Essas subidas muito longas, elas são muito interessantes, porque nós temos ciclistas que são escaladores, eles sobem com muita facilidade. E quando eu estou falando em facilidade, independente se ele está numa mountain bike ou se ele está numa bike speed,
significa que ele tem vocação para subida. Eu, por exemplo, para subida eu sou uma tartaruga, tá ok? Eu tenho que carregar o peso da bike e ainda cuidar dos meus joelhos que tem condromalácia. Então eu subo de forma lenta, mas cadenciada. Eventualmente eu passo ciclistas mais novos na subida e muitas vezes eu sou ultrapassado de forma até que muito rápida por outros ciclistas. Então subir, você tem que ter um preparo, você tem que estar com a cabeça boa, porque você tem que ter baixa ansiedade, você não sobe tendo alta ansiedade. Então o importante é você sair do local, o início da subida, chegar no final de forma mais tranquila. Continuando o assunto, né, vamos dar uma olhada. O Strava é um aplicativo que te mostra, dá uma olhada nesse gráfico aqui, ele te dá o trajeto. Então nós estamos olhando aí um trajeto de 90 quilômetros. Esse trajeto era da prova que tinha aqui no Brasil, Gran Fondo Nova York Brasil. Esse daí era o Gran Fondo de meio percurso, tinha 90 quilômetros. E ele reproduzia 1.718 metros de altimetria. Então como é que ele chegou nesses 1.718? Ele foi somando todas as subidas, tanto na ida como na volta. Por quê? Porque esse percurso aí é um bate e volta. Você sai de um ponto, vai até um determinado percurso e retorna pelo mesmo lugar que você foi na ida. Então significa dizer que aonde você subiu, na volta vira descida. E aonde na ida você desceu, na volta vira subida. Então, quando a gente está falando de altimetria, foi calculado com subidinha a subidinha. Então foi somando lá 15 metros, mais 30, mais 50, mais 300... e aí deu essa altimetria de 1.718 metros. Uma outra possibilidade de um pedal é você fazer um pedal que a gente chama pedal em anel, não é bate e volta. Você sai de um ponto, faz um giro completo e retorna para o ponto de saída sem passar necessariamente por nenhum dos trajetos que você utilizou para chegar no ponto de chegada. Então, esse tipo de pedal também tem a sua altimetria. Aí nós estamos vendo um pedal aqui na região de Jundiaí. Esse pedal tem 86 km, ele tem uma altimetria de 993 metros. Aqui no gráfico do Strava, vocês podem notar que tem bastante subida, bastante descida. Então, quando a gente falar em altimetria, você tem que também fazer uma contrapartida com quilometragem. Quanto mais quilômetros, mais você consegue diluir as altimetrias. Quanto mais curto o pedal e maior a altimetria, mais difícil é o pedal, porque você vai ter muito mais subida. Então, a altimetria é um elemento importante para você considerar quando você vai fazer um pedal, mas não é o único. Então você tem que ver a quilometragem do pedal esperada, você tem que também analisar onde vão ter pontos de hidratação. Existem alguns aspectos, moçada, que é fundamental que você principalmente interaja com ciclistas que já fizeram esse percurso, que também você pesquise nesses aplicativos de gestão esportiva, um deles é o Strava, onde você consegue ter uma visão daquele percurso, porque normalmente o percurso vai fazer, alguém já fez em alguma vez, e aí você já tem alguns elementos que vão te subsidiar para poder fazer esse pedal. Bom, basicamente é isso, mas moçada, é assim, cada caso é um caso. Não existem situações que são muito similares para aplicar a regra. E o que vale mesmo é você ter um conhecimento prévio de onde você vai fazer o pedal. Então subida é legal, é uma coisa que ciclista curte, a gente sofre, mas gosta bastante. Mas é importante que você tenha disciplina e consciência corporal para pegar uma subida. E só para finalizar, não tente recuperar o tempo que você demora numa subida em descida. Descida tem que ser tranquila, moçada, porque na descida você tá ali com adrenalina, tá em alta velocidade, então você tem que ter calma, não é ali que você vai recuperar seu tempo. Você recupera tempo em reta, em descida um pouquinho, mas efetivamente é na subida que aparecem os grandes vencedores de qualquer pedal por aí, ok? Bom, espero ter deixado claro. Se não deixei novamente claro, deixa aí nos comentários. Basicamente é isso. Valeu!